Olá, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Lisa e demorei para trazer vídeo porque acabei que tive um problema com o meu microfone, mas aí eu consegui regravar os capítulos que deram ruim e eu tô postando hoje, tá? Uma outra coisa que eu queria falar com vocês é que eu sei que tá um pouco demorado para eu atualizar, que tem muita coisa que vocês me pediram já que a gente fez votação, que teve votação que já ganhou, né, e tal. Só que como tá essa demora toda para poder atualizar, porque são muitos livros, né? Que eu também quero ler, que vocês mandam e que eu faço votação para escolher qual vai ser a próxima leitura. Depois eu vou estar abrindo uma enquete na aba comunidade para saber se vocês preferem que tenham essas duas escolhas, né? Como eu já falei antes, que tipo, numa mesma votação, o que ganhar vai ter a leitura e o segundo lugar também, ou só o primeiro para a gente já pular para o próximo e não ficar muito repetitivo, né? Porque aí a gente dá oportunidade para outros livros serem lidos mais rápido, com mais rapidez. E aí eu vou fazer essa votação para deixar na mão de vocês, e vocês é que escolhem, tá? Vocês é que me dizem o que vai acontecer. Voltando ao assunto aqui do canal, tá? Eu espero que vocês gostem da história, tá? Eu trouxe mais alguns capítulos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de ativar o sininho, tá? Para quem ainda não é inscrito, isso ajuda muito o canal. Deixa um comentário do que você tá achando da história, tá? Compartilha com quem ainda não conhece o canal. A meta do canal é chegar a 3.000 inscritos, estamos quase lá. E também não se esqueça de me seguir no Instagram. Ainda não estou muito ativa no Instagram, eu sei, mas eu vou voltar a falar com vocês lá, me comunicar com vocês por lá. Qualquer dúvida também, mensagem, podem mandar por lá que eu vou responder, tá bom? Então é isso, vamos para a leitura. Capítulo 16. Nova ficou na calçada em frente ao quartel-general dos renegados por mais tempo do que deveria, provavelmente ignorando as pessoas se movendo ao redor, resmungando por causa da garota do caminho e os turistas amontoados ao lado do ponto de ônibus, tirando fotos das letras vermelhas acima das portas de vidro enormes. Nem inclinando a cabeça para trás, ela conseguia ver direito o topo do prédio. Ficava praticamente nevoado lá no alto, perto do céu, maior do que o restante da paisagem da cidade. Ela tinha visto o prédio de longe 1000 vezes. Tinha olhado dos telhados da cidade e imaginado como poderia escalar as paredes, entrar lá dentro, se vingar do conselho e dos ditos heróis que o tratavam como um palácio. Mas nunca tinha se imaginado entrando pela porta giratória, que era a entrada principal. Nunca achou que seria bem-vinda lá. As portas giratórias estavam girando sem parar desde que ela chegou. Nova não achava que todos que trabalhavam no prédio eram prodígios, mas havia muita gente indo e vindo usando os uniformes cinza, embora a mesma quantidade de terno e roupas mais casuais de trabalho. Alguns dos renegados paravam para sorrir e acenar para os turistas, e sempre eram recebidos por uma série de gritinhos e flashes de câmeras. Todos os adoradores iam espiar. Nova franziu a testa quando olhou ao redor e percebeu que ela estava entre os observadores encantados. Bufando, levantou os pés da calçada e se obrigou a seguir em frente. As palmas das mãos estavam suando quando ela chegou perto da porta. Uma mulher de terninho elegante saiu. Nem olhou para Nova ao sair andando pela rua, falando no dispositivo que tinha no pulso e deixando a porta girando sozinha para trás. A abertura entre as barricadas de vidro surgiu. Nova engoliu seco e entrou. Seus batimentos estavam disparados quando as portas a envolveram e a levaram ao outro lado. De repente, estava dentro do quartel-general dos renegados. Ela desviou da porta giratória e parou. Todos os músculos contraídos, mas nenhum alarme tocou. Ela estava em um patamar que dava vista para um saguão iluminado e amplo, onde o R dos renegados a recebia no piso branco reluzente. Uma escadaria à esquerda levava ao saguão e à direita havia uma rampa, ambos na direção de uma recepção em meia-lua com a palavra Informações na frente em letras grandes de aço.
Os anarquistas pensaram 1000 vezes em um ataque ao QG dos renegados, mas sempre souberam que seria arriscado demais tentar se infiltrar. Nunca chegaria a hora em que eles não estivessem em número bem menor, pois centenas de prodígios trabalhavam e treinavam no prédio todos os dias. Nova via agora que o que eles supuseram era verdade. Os renegados não se deixaram vulneráveis a ataques. Depois de uma olhada rápida pelo saguão, ela já tinha identificado mais de uma dezena de câmeras, sensores e alarmes, assim como renegados armados e uniformizados. Claro, localizados em intervalos estratégicos no ambiente, inclusive um de cada lado do patamar onde estava. Ela se perguntou se montar guarda era uma função de tempo integral aqui ou se era uma posição rotativa. Bom, teria que descobrir. Esse era precisamente o tipo de informação em que Leroy pensou quando sugeriu que ela seria uma boa espiã. Todo mundo parecia estar ignorando os guardas, e ela fez o mesmo, embora seus nervos tivessem tremido quando passou por a caminho da escadaria. Um arrepio ameaçador desceu sua coluna, e ela teve a premonição de que seria atacada por trás. Seria presa, amarrada, obrigada a responder por seus crimes contra o conselho. Que talvez sua aceitação nos renegados tivesse sido só uma trama para atraí-la até ali. Mas não. Nada aconteceu. Nova passou pela guarda sem olhar na cara dele. E, até onde percebeu, ele também não olhou para ela. Embora pudesse ter olhado com desinteresse para o R preso na blusa, o que parecia que estava abrindo um buraco na pele dela. Era seu passe, afinal. Era o código secreto para ela entrar naquele lugar. Aquele broche era prova de que ali era o seu lugar. Quando estava descendo a escada, o saguão amplo pareceu se transformar em volta dela. Não mais ladeada por seguranças, ela começou a observar os outros detalhes sobre o ambiente. Havia salas de espera com sofás de couro modernos e mesas de centro cheias de jornais e revistas. Havia um pequeno café no canto mais distante, cercado de mesinhas redondas, onde as pessoas liam documentos enquanto bebiam em copos de papel. Do outro lado do saguão, havia uma escada se curvando para uma passarela ampla e um mirante, um aposento grande e circular, todo de vidro. Ela viu uma espécie de escultura de vidro ocupando o piso da sala, mas não conseguiu identificar daquela distância o que era. Ela olhou para as telas de televisão espalhadas pelo saguão, penduradas no teto ou presas em pilares. A maioria estava sintonizada em vários canais de noticiários, tanto locais quanto internacionais, mas alguns ofereciam mensagens internas. Jantar anual dos renegados no domingo. Tragam a família toda. Ou agente necessário para a equipe de patrulha noturna. Inscrição na segurança. Ou os pés de Nova pararam no último degrau, quando uma das mensagens na tela foi substituída por uma nova. Uma foto borrada dela. Procurada. Pesadelo. Relatem qualquer informação ao conselho. Suas costas ficaram rígidas, e ela sentiu aquele embrulho horrível de ansiedade no estômago de novo. A mesma sensação que teve a noite toda e a manhã toda. O que estava fazendo? Ela seria descoberta. Alguém a reconheceria. Só que 2 dos renegados que deviam tê-la reconhecido já tinham indicado não perceber nada. Se ela conseguiu enganar a assassina vermelha e o cortina de fumaça, seria capaz de enganar qualquer um. Ela olhou com firmeza para a imagem na tela. Vestida de pesadelo, não havia nada que a revelasse. Não dava nem para ver os olhos dela na foto. Só o brilho da máscara por baixo do capuz preto. Ninguém a reconheceria. Não pela aparência, pelo menos. Eram os maneirismos que ameaçavam entregá-la.
As pequenas coisas que todo mundo fazia de modo inconsciente. O jeito como ela andava, ou onde botava as mãos enquanto estava parada, ou até como lutava no combate mano a mano. E, talvez mais do que tudo, o desprezo dela pelos renegados e o conselho. E o ódio que sentia e que poderia transbordar pela boca a qualquer momento. Ela teria que tomar cuidado para esconder esses instintos, para fazer o jogo, para ser uma deles. Ela levou a mão ao broche preso à blusa, o que Adrian Everhart desenhou nos testes. Seus dedos percorreram os cantos do R, acompanharam a curva da letra. Hoje, ela era uma renegada, para que um dia pudesse ser a ruína deles. Ela se aproximou do balcão de informações, onde um homem corpulento com costelas impressionantes estava digitando em um computador. Ele sorriu quando olhou para ela, mas Nova não conseguiu retribuir. Oi, disse ela. Fui recrutada nos testes. Eu tinha que... Insônia. Interrompeu ele com alegria, ficando de pé e esticando a mão para ela, que ficou olhando por muito tempo, a pele rosada e as unhas bem cuidadas e uma pulseira de couro trançado em torno do pulso grosso. Embora fosse um gesto inocente, um gesto normal, tudo pareceu estranho. Aqui estava um renegado, talvez um prodígio, talvez não, mas, de qualquer modo, estava oferecendo a mão para ela. Contato. Pele. Nem os anarquistas gostavam de tocar nela. Não porque ser posto para dormir fosse uma grande tragédia, mas porque o sono deixava a pessoa vulnerável. Ela deixava as pessoas vulneráveis. Ela esperou demais. O homem, Samson Cadwallader, de acordo com a placa na mesa, fechou a mão com constrangimento e recuou. Eu vi você nos testes, disse ele, estalando os dedos como se isso pudesse compensar o momento constrangedor. Você foi ótimo. A cara do gárgula. Seus olhos brilharam quase com alegria ou talvez deboche. E foi uma decepção estranha para Nova pensar que talvez nem todos os renegados se dessem bem. Simpson limpou a garganta. Você está na equipe do Rabisco, né? Acho que ele ainda não chegou, mas posso verificar se... O coração de Nova entalou na garganta. Simpson continuou falando, mas as palavras dele viraram um zumbido irritante na cabeça dela. O conselho tinha acabado de sair de um dos elevadores atrás do balcão de informações. Não um conselho inteiro. Só o Capitão Cromo e a Tsunami. A boca da Nova ficou seca quando ela os viu. Eles estavam conversando, tranquilos, descuidados. Tsunami ficou rindo e cobrindo a boca educadamente com os dedos. O olhar do capitão brilhava com um toque de alguma coisa que parecia malícia. Diferentemente dos demais renegados, eles não estavam usando os uniformes típicos cinza e vermelho, mas seus trajes icônicos, as ombreiras e a legging para o capitão e a saia rodada para a Tsunami. Eles andaram pelo saguão, não exatamente na direção de Nova, mas também não para longe dela. Nenhum dos dois olhou para ela. Nenhum deles reparou que tinha uma vilã no meio deles. Nenhum dos dois fazia ideia de que sua mão foi até o cinto quando eles chegaram e os dedos alcançaram com destreza a caneta que ela havia pegado entre suas armas naquela manhã. A que possuía o compartimento secreto atrás dos refis de tinta. O que já tinha um dardo envenenado carregado. Sua pulsação saltou. Ela estava ali. Estava dentro do quartel-general dos renegados, a poucos passos de 2 membros do conselho, e ninguém tinha a menor ideia de que ela era uma ameaça. Era um gosto novo de poder.
Não só por ser pesadelo e todo o segredo e anonimato que isso a concedia, mas agora por ser insônia. Ser uma deles. Andar no meio deles, chegar tão perto e ninguém nem olhar para ela. A arma fez pressão na palma da mão dela. Ela poderia bater um deles agora, naquele momento? Seria seu fim, sem dúvida. Se não fosse morta instantaneamente, poderia ser capturada e ficar presa pelo resto da vida. Ainda assim, a possibilidade existia. O potencial. Se não agora, se não hoje, em breve. Uma oportunidade surgiria e ela estaria preparada. Engolindo em seco com dificuldade, ela forçou a mão a soltar a caneta na hora em que os 2 membros do conselho entraram em um corredor e desapareceram. Sei exatamente o que você está pensando. Desorientada, Nova se virou para Sampson Cartwright, que estava observando com um olhar conhecedor e sério. Seu coração pulou e a sensação de vulnerabilidade voltou. Seu ódio estava tão claro no rosto. Seus pensamentos eram decifrados com tanta facilidade. Ou, pior, sua respiração falhou quando ela se inclinou na direção de Sampson. Você é telepata? Sampson ficou olhando para ela, mudo por um momento, e soltou uma gargalhada alta. Quem me dera! Eu nem sou prodígio. Mas ora essa! Todo mundo fica meio impressionado na primeira vez que vê o conselho de perto. Ele indicou a caneta presa ao cinto dela. Você pode pedir autógrafo da próxima vez. Não se preocupe. Acontece o tempo todo e eles são bem legais quando alguém pede. Nova relaxou, aliviada porque o estranho não leu a mente dela enquanto ela estava planejando contra o precioso conselho. Mas também consternada por ele ter interpretado tão errada a expressão dela. Ela foi salva da resposta irada que surgiu na garganta quando seu nome ecoou pelo saguão. Nova! Ela se inclinou. Cortina de fumaça e a assassina vermelha estavam indo na direção dela. O mesmo surto de adrenalina que sentiu na arena surgiu no seu organismo quando ela os viu, mas logo foi sufocado pelos sorrisos largos. Para começar, não havia neblina cinzenta nos tornozelos do cortina de fumaça, e a pedra da assassina vermelha estava pendurada inocentemente em um cordão no pulso dela. Ela também carregava um montinho de tecido cinza. Nova, McLean, disse o cortina de fumaça, apoiando a bengala no piso enquanto indicava o saguão enorme com um braço livre. Bem-vinda ao QG? Encontrou com facilidade? Nova piscou. É o prédio mais alto da cidade. Ele está sendo engraçadinha, explicou a assassina vermelha. Ela passou um montinho de tecido para o outro braço e esticou a mão, sem luva. Sou Ruby. Aliás, este é o Oscar. Ruby, Oscar. Nomes normais. Gente normal. Dessa vez, Nova aceitou a mão. Seu poder vibrou dentro dela com um toque, mas ela o segurou com o que esperava que fosse um sorriso simpático. Nova. Em vez de apertar a mão dela, Oscar passou um braço em volta de seus ombros e começou a guiá-la pelo saguão. Nova ficou tensa com o contato, mas ele não reparou ou ignorou. Estamos muito felizes de receber você, disse ele. Vem, o Adrian está chegando. Ele falou que nos encontraria no saguão. Espera, só um segundo. Pediu Nova quando uma coisa preocupante passou pela cabeça dela. Ela se soltou do braço de Oscar. Ele e Ruby ficaram olhando quando Nova correu de volta até o balcão de informações. Inclinando-se por cima da bancada na direção de Sampson, ela sussurrou. Ei, você pode me dizer se tem algum leitor de mente nos renegados?
Samson olhou na direção de Ruby, de Oscar e novamente para Nova. Não. Não agora. Tivemos uns anos atrás, mas ela foi transferida para uma das novas embaixadas estrangeiras. Nova abriu um sorriso. Ah, que ótimo. Obrigada. Eu só estava curiosa. Ela acenou e voltou correndo até os outros. Tudo bem? Perguntou Ruby. Ótimo, confirmou Nova, reunindo todo o entusiasmo que conseguiu. Aquele cara foi muito legal. Samson é gente boa, disse Oscar, indicando os elevadores. Vem, vamos trocar sua roupa. Trocar? Andando ao lado dela, Ruby indicou o que estava carregando. Diga oi para o seu novo uniforme. Peguei um tamanho que achei que caberia, mas talvez a calça fique meio comprida. Ela olhou para os pés de novo. Temos uma equipe de ajustes. Vão querer medir seus pés para ter um par de botas antes de você ir embora. Pode ficar com seus sapatos por enquanto, mas esperamos que você já tenha os novos amanhã ou em 2 dias. São muito chatos com as roupas aqui. Alguns anos atrás, um recruta estava perseguindo um ladrão de bolsas e torceu o tornozelo. Disse Oscar. Agora, o uniforme vem com botas que dêem suporte no tornozelo, solas antiderrapantes e todas as outras características em que puderem pensar. São bem acolchoadas também. Você vai adorar. Nova forçou um sorriso sem graça. De qualquer modo, continuou Ruby. Esse uniforme vai ser bem melhor do que o que você está acostumado a usar, né? Nova tropeçou nos próprios pés a visualizar a jaqueta com capuz e a máscara de metal da Pesadelo. Como? Eu já fui ao Parque Cosmópolis, disse Ruby, que estava praticamente pulando ao lado de Nova. Os uniformes são horríveis, com as calças listradas e os chapéus. Ela indicou o corpo todo e, apesar de haver anos que Nova tinha ido ao parque de diversões, visualizou com facilidade o traje que Ruby estava descrevendo, com a calça listrada de vermelho e branco, a gravata borboleta amarela e o chapéuzinho de palha. Ela tremeu ao se imaginar usando aquilo. Você leu meu formulário? Nós queríamos te conhecer um pouco melhor antes de você chegar, disse Oscar, sorrindo. Não se preocupe. Seus talentos foram totalmente desperdiçados como operadora de brinquedo. Você vai ser bem mais feliz aqui. Eles chegaram aos elevadores e Oscar apertou o botão de subir com a ponta da bengala. Quando eles entraram, Ruby entregou as roupas para Nova e recuou para inspecionar o cinto dela. São suas invenções? Só algumas, revelou Nova. Foi difícil decidir o que levar naquela manhã. Ela não podia levar nenhuma das armas e dos dispositivos favoritos, pois todos seriam reconhecíveis como ferramentas com as quais Pesadelo tinha sido vista no ano anterior. Mas pediram que ela levasse exemplos do trabalho dela. Então ela teve que escolher alguma coisa. No final, ela escolheu a caneta que dispara dardos, uma arma de choque que podia imobilizar um oponente a até 9 metros, e um conjunto de ciclosinalizadores exotérmicos. Legal, disse Ruby com mais empolgação do que Nova achava que as exibições mereciam. Quando acabarmos de mostrar tudo para você, você devia mostrar isso aí no P&D. Eles amam coisas assim. Não diz isso, pediu Oscar, como se chocado. Vão querer tirá-la da gente. Ruby fingiu ofegar. É verdade. Nova, você não devia ir falar com o pessoal do P&D. Nunca. Eles são um estraga-prazeres, acrescentou Oscar. São os que sempre levam legumes para as festas. Sabe como é? Ele olhou para ela com sabedoria. É melhor aquela Pesadelo tomar cuidado agora que a gente tem você na equipe, acrescentou Ruby. O pânico desceu pela coluna de Nova.
Pesadelo? Disse ela, a voz tensa. Como assim? Você ouviu falar dela, né? Perguntou Cortina de Fumaça. Ela tem aparecido muito nos noticiários ultimamente. Sem esperar a resposta de Nova, Ruby explicou. O lance dela é parecido com o seu. O superpoder dela é fazer as pessoas dormirem com um toque. Mas ela também tem acesso a umas armas bem legais. Tem imagens dela de uns meses atrás escalando um prédio como uma aranha, sem usar apoio nas mãos. Dizem que era alguma coisa nas luvas que ela estava usando. Ela deu de ombros. O P&D tá tentando replicar, mas acho que ainda não obtiveram muito sucesso. Ainda assim, ela deu um tapinha na arma de choque no quadril de Nova. Se tivéssemos isso no desfile, teria sido o fim dela. Nova tentou abrir um sorriso encorajador, sem se dar o trabalho de dizer para eles que a arma de choque disparava em uma velocidade bem mais lenta do que a arma normal com munição normal. Ela tinha quase certeza de que a Pesadelo poderia ter desviado direitinho do disparo. As portas do elevador se abriram. E, um tanto aliviada de estar fora do confinamento da caixa de metal com 2 dos seus inimigos transformados em aliados, Nova expirou e foi atrás. Eles levaram Nova para outro espaço aberto, embora esse fosse bem mais casual do que o saguão. Mais sofás e telas de televisão, e havia a mesma quantidade de videogames sendo jogados e telas exibindo notícias. Havia máquinas de lanches e bebidas ocupando uma parede e várias mesas compridas na frente das janelas, onde homens e mulheres de uniforme cinza riam em meio a sacos de frutas secas e balas. Nova passou os olhos pelos ocupantes da mesa, procurando dicas de suas habilidades e fraquezas, mas havia pouco que ela não conseguia discernir com eles, só sentados conversando. Um homem com cabelo preto no lado carregava um ukulele nas costas. Um jovem tinha uma marca de nascença no formato de uma chave mestra na lateral do rosto. Uma pequena nuvem de poeira explodia dos dedos de uma mulher cada vez que ela estalava os dedos, evidentemente tentando pensar em uma palavra da qual não conseguia se lembrar. Aqui é o Loud, disse Ruby. Acesso liberado para qualquer uma das forças de patrulha ou que trabalhe na execução das leis. Em geral, a gente vem aqui relaxar quando está esperando o começo de um turno ou se a noite foi lenta nos crimes. Não que a gente tenha sido muito disso ultimamente, disse Oscar. Nem nunca. Tem quartos individuais ali se você precisar tirar um cochilo. Ele fez uma pausa. Ou não um cochilo, mas uma coisa renovadora e tranquila, como meditação. Sei lá. As orelhas ficaram vermelhas e ele olhou para Ruby pedindo ajuda. Ou retomou Ruby em voz alta, encontrando uma porta com placa de vazio perto da maçaneta. Se você precisar trocar de roupa. Ela abriu a porta. Fique com o cinto por cima do uniforme. Vai ser parte da sua marca registrada. A gente espera aqui fora. Concluiu Oscar. Quer alguma coisa das máquinas? Não. Obrigada. Disse Nova, entrando no quarto e fechando a porta. Depois de ter certeza de que estava sozinha, ela esticou a mão e passou a tranca. O quarto era como ela imaginava que um quarto de um alojamento de faculdade seria, mas com móveis de melhor qualidade. Uma cama estreita, com os cobertores enfiados embaixo do colchão, uma mesa de tampo de vidro com uma edição do dia de Gazeta de Gatlin e um abajur moderno. Uma bancada pequena no canto da pia embutida. Um espelho de campo inteiro em uma porta de armário. A única decoração era um pôster grande emoldurado atrás da cama. Uma gravura vintage mostrando as páginas centrais de uma revista em quadrinhos que Nova não reconheceu. No painel de cores vibrantes, um super-herói mascarado estava tomando uma mulher ruiva
nos braços e voando com ela para um lugar seguro acima de uma paisagem da cidade. Os olhos da mulher estavam brilhando de forma delirante, enquanto ela exclamava em Cosmic Sun, em negrito. Eu sabia que você viria. Você sempre vem. Com uma gargalhada depreciativa, Nova se virou de costas para a gravura. O quarto era legal. Bem mais legal do que ela estava acostumada. Mas havia algo meio irritante no lugar. Era limpo demais, arrumado demais, perfeito demais, cheio de promessas falsas demais. Ela não seria atraída para a segurança por conforto simples como uma falta evidente de insetos deslizando pelo chão. Ela desenrolou o tecido e segurou o uniforme pelos ombros. Era um macacão simples que a cobriria do pescoço até os pulsos e os tornozelos, com detalhes vermelhos nos membros e um R vermelho no peito. Ela balançou a cabeça e suspirou. Tudo bem, Sônia, disse ela, colocando o uniforme na cama e tirando a blusa. É tarde demais para mudar de ideia agora. Capítulo 17. Adrian estava com um sorriso largo quando entrou no lounge. Nas horas desde que tinha conseguido permissão dos pais para sua equipe cuidar da missão de vigilância da biblioteca, ele já tinha ido visitar o local da primeira tarefa deles, que não era de patrulhamento. Não tinha entrado na biblioteca, mas encontrou um prédio comercial abandonado do outro lado da rua, que seria o lugar perfeito para eles se estabelecerem, e um escritório de canto em particular, com uma janela que dava para a viela do lado leste da biblioteca, onde uma porta dos fundos pareceu a entrada perfeita para pessoas suspeitas indo fazer acordos suspeitos. Fez uma lista de suprimentos, de binóculos a lanches e um baralho, porque um mosca entediado era uma coisa perigosa. Na verdade, sua cabeça ficou ocupada a manhã toda com fantasias nas quais sua equipe não só descobriria um círculo de negociação de armas do mercado clandestino e botava Jenny Cronin atrás das grades, mas também encontravam e prendiam a pesadelo com facilidade. Ele viu Mosca e Ruby jogando Batalha da Morte, um dos 2 jogos de fliperama no lounge, que tinha sido colocado lá para entreter as unidades que esperavam uma missão. O jogo era um desafio clássico de combate entre 2 pessoas. E os 2 desenvolveram uma rivalidade instantânea quando o jogo foi levado para lá anos antes. Pelo que Adrian sabia, as habilidades deles continuavam semelhantes, para a frustração de ambos. Ele parou atrás deles quando o avatar de Ruby deu um chute alto que jogou o de Oscar fora da tela. Ruby gritou alto e abriu os braços em comemoração, acertando Adrian no nariz. Ele gritou e recuou, ajeitando os óculos com uma das mãos e apertando o nariz com a outra. Ruby se encolheu. Desculpe, exclamou ela, embora a expressão de remorso tenha passado rapidamente a um de desconfiança. Só que não, seu xereta sinistro. Há quanto tempo tá parado aí? Uns 2 segundos, disse Adrian, apertando o nariz 2 vezes para ter certeza de que a dor era só da cartilagem. Ah, nesse caso... Desculpe. Ruby fez uma pausa. Só que não, porque eu bati o recorde de Oscar. Ela levantou o punho no ar. Essa batalha tá longe de acabar, avisou Oscar, se encostando na máquina. Exige uma revanche. Ruby estalou os dedos. Você pode pedir quantas revanches quiser. Eu não vou perder a liderança. Ei, pessoal, cadê a garota nova? Perguntou Adrian. Vocês não espantaram ela, né? Ela tá trocando de roupa, disse Oscar, apontando com um polegar por cima do ombro enquanto Ruby colocava uma nova moeda no buraco da máquina. Ah, disse Adrian, olhando na direção dos quartos na hora que uma figura apareceu no corredor. Ele se impertigou. Nova olhou para ele e pareceu hesitar.
Adrian se afastou dos outros e se aproximou dela, enfiando as mãos nos bolsos. Ele ainda estava de calça jeans e jaqueta, depois de ter concluído que não havia sentido em colocar o uniforme se eles não patrulhariam. E aí, que tal? Perguntou ele. Ela olhou para baixo. Com as roupas dobradas em uma das mãos, ela passou a outra mão com timidez pela lateral do uniforme. Comprido. Adrian seguiu o olhar dela e viu que a barra da calça estava amontoada em volta dos pés. Mas eu sei costurar, disse ela. Vou consertar quando chegar em casa. Não se preocupe. Vou mandar o departamento de ajustes pegar outro uniforme e consertar. Você vai recebê-lo amanhã ou talvez em 2 dias. Eles ficam cheios de serviço depois dos testes. Nova abriu a boca e ele viu um argumento surgindo. E, por isso, acrescentou rapidamente. A gente não trouxe você aqui para ser costureira. Ela hesitou, mas voltou a fechar a boca. E naquele momento, Adrian percebeu que não a deixou tão diferente quanto ela saiu no corredor. Primeiro, ele achou que tinha sido por ver o uniforme, que representava coragem e força, características que ela exibiu nos testes, mas que agora estavam acentuadas pelo R vermelho em destaque. Mas não era isso. Ela estava diferente porque parecia, naquele momento, comicamente, desconfortável à beira da histeria. Nervosa e talvez até um pouco constrangida, como ficou quando ele desenhou o fecho da pulseira dela. Quase não parecia possível que aquela fosse a mesma garota que desafiou o Gárgula com coragem inabalável, que não demonstrou nada além de determinação feroz, enquanto estava cercada por uma arena inteira de espectadores gritando. Aqui, disse Adrian, pegando a caneta. Você precisa de uma bolsa. Ele foi até a mesa mais próxima e desenhou uma bolsa grande estilo esportivo. Erguendo-a da superfície de acrílico, pegou as alças e sacudiu. Depois, abriu para Nova colocar as roupas. Obrigada, murmurou ela, e guardou as peças. Ela fechou as mãos na base das alças da bolsa, quase como se estivesse evitando tocar nas mãos de Adrian quando pegou nele. Você gosta mesmo de se exibir com esse truque, né? O pescoço dele ficou quente. Ele estava se exibindo? Bom, pode ser bem conveniente. Às vezes. Nova pareceu brevemente que sorriria, e ele começou a se perguntar se ela estava de provocação. Você pode guardar nos armários ali enquanto fazemos a visita pelo local, disse ele, indicando o canto do lounge. Um grito cheio de raiva chamou a atenção deles para o jogo de fliperama, onde Oscar estaria rindo como um maníaco enquanto Ruby batia nos botões. Meus controles congelaram! Isso aí não conta. Dirija todas as reclamações ao grande guardião dos pontos no céu, disse Oscar, estalando os dedos com deboche, imitando como o Ruby tinha feito antes. Adrian botou a tampa na caneta e guardou. Pode acreditar, eles são ótimos super-heróis. Nova olhou para ele, que percebeu que ela não estava convencida. Você falou alguma coisa sobre uma visita? Adrian tinha planejado só levar Nova pelas áreas do quartel-general que eles usavam com frequência como equipe. Ela já tinha visto o lounge, então ele achou que eles poderiam passar pelo refeitório e pelo centro de treinamento, depois fazer uma simulação rápida de equipe no piso de realidade virtual e encerrar o dia. Mas assim que os 4 entraram no elevador, a curiosidade de Nova o surpreendeu. Ela queria saber sobre o arsenal, de como eles distinguiam que armas ficavam guardadas lá e que as ficavam guardadas nos cofres feitos especificamente para artefatos poderosos de prodígios. Queria ver os laboratórios de pesquisa e desenvolvimento, e apesar de eles não terem autorização para entrar, Adrian a viu esticando o pescoço para ver uma porta aberta
quando um dos técnicos saiu. Ela estava curiosa sobre o trabalho pericial, o departamento de investigação, o salão do conselho e as celas modernas da prisão. Embora nisso, mais uma vez, Adrian só fora capaz de descrever da melhor maneira possível. Ele nunca tinha entrado lá. Para a surpresa dele, ela quis até ver a central de comunicação, localizada no 75º andar do prédio. Ruby e Oscar tentaram convencê-la a não ir lá, explicando que não era tão interessante assim. Mas o entusiasmo de Nova pelos vários aspectos da organização, até mesmo chatos, estava ficando contagioso. Ele e sua equipe passavam tempo demais nas ruas, se comunicando com o quartel-general por mensagens rápidas, transmitidas pelas bandas de comunicação, que era fácil esquecer como o sistema era complexo. Ver a curiosidade de Nova e tentar responder as perguntas enfáticas, lembrou-lhe de que os renegados tinham se tornado bem mais do que o grupo de justiceiros procurando defender as pessoas no mundo. Eles ainda eram protetores, mas agora eram inventores, criadores de lei e ativistas. Estavam trabalhando para melhorar a sociedade de 100 jeitos diferentes a qualquer momento. E ver como Nova estava interessada em tudo serviu para deixá-lo mais interessado também. Ao chegarem ao 75º andar, eles saíram do elevador em uma plataforma circular que dava vista para uma fileira de mesas de computador. As paredes ao redor eram ocupadas por imagens de satélites projetadas em tempo real em telas enormes, algumas mostrando Gatlin, outras os subúrbios próximos ou outras partes do país. Linhas verdes, marcas vermelhas e anotações digitais eram acrescentadas e tiradas da tela o tempo todo, e a sala vibrava de atividade. Telefones tocavam. Funcionários falavam nos microfones embutidos nos fones de ouvido e digitavam nos teclados. Pessoas gritavam ordens ou exigiam saber o status de várias situações em desenvolvimento. Uma invasão de casa foi relatada em C-14. Quando uma patrulha pode chegar lá? O senhorio de East Bracken está reclamando de pichações de novo. Temos uma equipe de limpeza disponível? Preciso de um grupo para verificar uma ameaça de bomba do lado de fora da arena. Qual é o status do Matlock? O Matlock ainda está resolvendo aquela explosão em Murkwater, mas podemos enviar gota mortal. Ele diz que é a 4ª vez que sua loja foi vandalizada nos últimos 2 meses. A gente já não pegou os caras? Temos uma situação do B-Mart, na 72. Parece que o homem está ficando agressivo por ter recebido o troco errado. Adrian apoiou os ombros na murada que envolvia a plataforma. Nós vemos isso como o sistema nervoso da cidade, disse ele. As ligações de emergência chegam aqui, a situação é avaliada e uma equipe de patrulha ou, às vezes, um renegado sozinho é designado para resolver. Bem, mais eficiente do que ficar andando pelas ruas à noite procurando crimes, observou Ruby, que era o que faziam antigamente. Mais eficiente, declarou Oscar, dando um suspiro dramático, mas não tão glamuroso. É incrível como organizaram isso em tão pouco tempo, disse Nova. Os laboratórios, os simuladores de realidade virtual, isso... Como construíram isso em apenas 10 anos? 9 anos, disse Ruby. 8, corrigiu Adrian. Esse prédio foi ocupado 8 anos atrás. Foi ocupado por poceiros na era da anarquia, mas estava abandonado quando o conselho decidiu fazer o quartel-general aqui. Quanto a transformar nisto, ele indicou o centro agitado de comunicação. Quando você tem uma equipe cheia de gente que mexe em metal e elementos de terra, prodígios que têm capacidade de telecinética básica e super força, sem mencionar um ciberlinguista muito atencioso, as coisas tendem a acontecer bem rápido.
Cyberlinguista? Um prodígio que consegue se comunicar com tecnologia cibernética. É o cara da parte técnica. Nova fez um ruído, e ele não conseguiu interpretar a reação dela. Seu olhar voltou para o mapa da cidade de Gatlin, os olhos acompanhando o ponto amarelo que piscava na Avenida Drury. Vocês parecem estar com pouca gente. Adrian assentiu. É um problema atualmente. Então por que recusa tantos prodígios nos testes? Nós só estamos com pouca gente quando o assunto são as patrulhas. O resto do sistema está ótimo. Mas precisamos de mais gente que possa ir para a rua, lidar com criminosos e aplicar a lei. Por isso, agora só admitimos recrutas que achamos que servem para isso. Mas sou o primeiro a admitir que os testes provavelmente não são a melhor forma de encontrarmos novos talentos. Só que não depende de mim. Depende de quem? Do conselho? Tudo, disse Ruby, com uma risada alegre. Tudo depende do conselho. Basicamente, o que fazemos aqui não é só lutar contra o crime agora, nem só ajudar pessoas. Nós impedimos que a cidade desmorone de novo e, para isso, precisamos da união. E, bom, por mais horríveis que os testes possam ser, eles unem as pessoas. O olhar de Nova continuou avaliando o aposento. Então, por que vocês ainda vão resolver coisas como pintar sobre pichações ou ajudar um vendedor que não sabe calcular troco? Por que não montam uma força policial de não prodígios para lidarem com situações que não precisam de um... Vocês sabem, um super-herói. Uma força policial de não prodígios? Repetiu Oscar, achando graça. Ninguém se inscreveria. Por quê? Perguntou Nova. Era o que existia antes da Era da Anarquia. Porque agora existem super-heróis para resolver essas coisas para eles. Disse Oscar, dando de ombros. Mas a cidade também é deles. Insistiu Nova. A vida deles, a sobrevivência deles. Eles não podem esperar que os prodígios façam tudo para eles o tempo todo. A atenção dela tinha se voltado para Adrian, mas ele não sabia bem como responder. Era verdade que os ajudaria muito poder entregar algumas tarefas de prioridade menor para uma força policial civil, mas ele não conseguia deixar de achar que Oscar estava certo. Com os renegados dispostos a assumir todas as responsabilidades, por que alguém se candidataria a uma força policial assim? Os ombros de Nova murcharam de novo. Ou não? Podemos sugerir para o conselho? Questionou Ruby. Talvez começar a convidar gente que era da polícia antes da Era da Anarquia para se candidatar em uma força-tarefa especial. Adrian assentiu. Posso falar com meus pais quando nos encontrar mais tarde. Ao lado dele, Nova pareceu ficar tensa. Então, um momento depois, ela mudou de posição e se afastou alguns centímetros. Ele nem tinha percebido como eles estavam próximos. Adrian observou o rosto dela, mas tinha ficado ilegível quando ela começou a avaliar o mapa do bairro de Waterbridge. Ele limpou a garganta. Pronta para ir ver o centro de treinamento? O rosto de Nova se renovou quando ela se virou para ele. E qualquer desconforto que Adrian tinha percebido sumiu tão rapidamente que ele se perguntou se tinha sido imaginação, e o sorriso dela foi repentino e ansioso. Claro, vamos. O centro de treinamento era a única parte do quartel-general que ficava no subsolo do prédio. Quando o arranha-céu foi construído, a base abrigava um estacionamento enorme. Depois que os renegados foram para lá, eles demoliram andar por andar de concreto, deixando só as paredes e os pilares da fundação para proteger a integridade do prédio acima.
O que sobrou foi um espaço amplo embaixo de tetos altos para eles exercitarem seus poderes. Assim como o saguão e o centro de comunicações, o centro de treinamento era cheio de atividade, mas toda a falação dos andares de cima foi substituída por movimento e ação. Renegados pulando de plataformas, escalando paredes, atirando em alvos, se enfrentando em ringues grandes envolvidos por redes, percorrendo uma pista de obstáculos feita de cordas e barras e, mais do que tudo, exibindo sua grande variedade de capacidades. Adrian liderou o grupo quando eles saíram do elevador e foi pela passarela que passava por cima das divisões de treinamento. Ele logo percebeu que Nova passou a ir mais devagar, até que parou completamente. Adrian olhou para trás e viu o rosto dela tomado por espanto mudo. Ele seguiu o olhar dela, tentando imaginar que aquela era a primeira vez que estava vendo aquilo tudo. À direita, irmãos gêmeos lutavam com bastões, mas um virava líquido laranja e o outro vapor laranja cada vez que levava um golpe. Ao lado, havia um garoto vendado disparando um arco e flecha com uma série de alvos móveis, acertando na mosca todas as vezes. À esquerda de Adrian, um elemento da terra transformava o conteúdo de uma caixa de areia em um castelo de areia de 2 andares sem tocar em um único grão. À frente, uma mulher se transformou em um urso pardo num piscar de olhos e atacou um homem com grandes chifres de touro surgindo do crânio. Ao longe, uma garota tinha criado um vórtice acima da cabeça e estava sugando o oponente para ele, enquanto tal oponente usava as mãos e os pés farpados para se segurar no chão e lutar contra a força que o sugava. Minha nossa! Sussurrou Nova. É meio impressionante na primeira vez que a gente vê, disse Adrian. Nova deu um passo à frente e segurou a murada. Eu não tinha ideia de que vocês eram tantos. Os números variam, explicou ele. Nossa equipe permanente tem cerca de 400 pessoas, mas recebemos prodígios de todo o mundo, que vêm aqui para serem treinados por alguns meses e vão embora. Temos as melhores instalações para isso e a melhor reputação. Eles vêm ser treinados para quê? Exatamente. Para serem super-heróis, disse Ruby, mexendo no cordão do pulso. O que mais poderia ser? E quando eles estão prontos, prosseguiu Adrian, eles voltam para casa e assumem a causa dos renegados onde estiverem. Há filiais dos renegados no mundo todo agora. Pessoas que se dedicam a defender a justiça. E tudo começou aqui. Bom, não bem aqui. Ele desviou o olhar para o teto alto. Os renegados começaram tecnicamente no porão do Guardião Terror. Mas isso já faz muito tempo. Ele os guiou pela passarela estreita que percorreria o comprimento do centro de treinamento, 2 andares acima do piso abaixo. Adrian mostrou áreas diferentes que Nova poderia querer explorar quando tivesse oportunidade. Das pistas de obstáculos e treino com alvos a ringues de luta e uma parede de escalada equipada com vários materiais que imitavam superfícies diferentes, e uma piscina de água salgada e fileira atrás de fileira de halteres e pesos. É só dizer que se você precisar de um parceiro para malhar com os pesos, disse Oscar. Eu e Ruby estamos aqui o tempo todo. Adrian não? Perguntou Nova, olhando para ele. Adrian olhou para Oscar com irritação. Eu gosto da parede de escalada e das pistas de obstáculos, mas os pesos me entediam. Ele fica intimidado por mim, declarou Oscar. Não gosta de ser lembrado que consigo levantar mais peso do que ele. É verdade, concordou Adrian, dando de ombros. Eles prosseguiram.
Adrian se esforçando para mostrar qualquer recurso que pudesse ser do interesse de Nova. Só que tudo parecia ser do interesse dela. Eles tinham acabado de passar pela bancada de aluguel de equipamentos, onde uma parede enorme exibia tudo, desde nunchakus e sapatos de neve, quando Nova ofegou e segurou o cotovelo de Adrian. Ele levou um susto e se virou para ela. Nova puxou a mão rapidamente e a encostou na barriga fechada. É aquela garota, disse ela, indicando o piso. A do desfile? Adrian seguiu o olhar dela. Ah, sim. Maggie. Codinome Pega. Por causa do... gosto por objetos pequenos e brilhantes. Nova se endireitou e ficou com as bochechas vermelhas. Ela é uma ladra. Os renegados toleram isso. De quem estamos falando? Perguntou Ruby, esticando o pescoço. Em um tatame abaixo, Pega estava sobre uma prancha acima de um tanque enorme, cheio de terra, e usava seu poder para extrair objetos metálicos cada vez maiores e mais pesados, como se a mãozinha dela tivesse o poder de um imã industrial. Ah, dela? Ela é mais uma catadora de coisas, eu acho. Adrian assentiu. Tem muitos lugares abandonados nessa cidade. E ela nos ajudou a encontrar muitas coisas úteis. Talheres, baterias, coisas assim. É útil principalmente quando tentamos fazer o comércio e a manufatura voltarem a funcionar. Nova fez cara feia. Pegar a minha pulseira não foi catar uma coisa. Eu sei, admitiu Adrian. Você tá certa. Obviamente roubo é contra o código, mas muitos dos jovens que vêm parar aqui, inclusive a Pega, tiveram infâncias difíceis. Claro que há pais que acham ótimo quando o filho se mostra um prodígio, mas também tem muita gente que ainda tem medo do que somos capazes de fazer, que não confia em nós. E, para eles, ter um filho com superpoderes... Ele franziu a testa, o coração dando um nó enquanto pensava nas incontáveis histórias que ouviu de prodígios negligenciados, abusados e até abandonados. Não é ideal. Concluiu ele sem jeito, voltando a olhar para Nova. Quando eles chegam aqui, nós tentamos ensinar o que é certo ou o que é errado, mas pode ser difícil superar alguns dos instintos de sobrevivência que eles desenvolveram até então. Estamos trabalhando nisso, no entanto. Nova ainda estava observando Pega abaixo, os lábios repuxados. Ela olhou para o pulso, onde os dedos giravam a pulseira delicada por baixo do uniforme cinza. Ela fechou a mão por sobre a pulseira e suspirou. Não me digam que os renegados montaram um lar para prodígios infantis abandonados além de todo o resto. Nada tão oficial, disse Adrian, com um sorriso leve. Mas quando crianças nos procuram sem terem família, nós tentamos encontrar uma família de renegados com o qual eles possam morar. Nova o olhou e ele viu uma pergunta por trás dos olhos dela. Talvez ela estivesse se questionando sobre a família dele, o passado dele. Os pais adotivos, celebridades sobre quem todo mundo queria saber. Mas ela se virou sem falar neles e olhou o queixo enquanto... e ergueu o queixo enquanto observava o salão agitado. Onde o sentinela treina? Adrian ficou tenso. O quê? A expressão dela estava pensativa enquanto olhava em volta. O sentinela, repetiu ela. Aquele renegado que apareceu no desfile. Ele treina aqui com todo mundo ou tem uma área especial para ele? Ou renegados como ele tem mais de um? O tom dela estava leve, inocente, mas Adrian não conseguiu parar de olhar para Nova, sem conseguir decidir se a pergunta era mesmo tão inócua quanto parecia ou se havia mais alguma coisa do que apresentava na superfície.
se havia uma acusação por trás das palavras. Quando Nova olhou para ele, a curiosidade moldava suas feições. Foi Ruby que respondeu primeiro. Ele é um impostor, disse ela, com desprezo suficiente para fazer Adrian se encolher. Nova se virou para ela. O sentinela? Ele está fingindo ser um renegado, disse Ruby. Mas não é. Ele é falso. O olhar de Nova foi de um para o outro, uma pequena ruga se formando na testa. Vocês acreditam mesmo nisso? O foco dela ficou em Adrian, e ele conseguiu se recompor e afastar a paranoia. Ninguém tinha ouvido falar dele antes daquele dia. Seja lá quem ele for, ele não revelou a identidade para ninguém aqui. Mas ele é prodígio e é bem poderoso, né? Disse Nova. E de alguma forma, esse pequeno elogio casual despertou uma pontada de orgulho no peito de Adrian. E quem além dos renegados teria recursos para fazer uma armadura como a que ele usa? Ou para encontrar um jeito de combinar múltiplos poderes em um ser humano? Ela olhou para Ruby e Oscar, mas, de alguma forma, a atenção dela sempre parecia voltar para Adrian, inquisitiva e curiosa, como se ela percebesse a dificuldade que ele estava tendo para agir com abstração. Se vocês não sabem quem ele é, então talvez ele seja um projeto confidencial que ainda não foi revelado para todo mundo. Certo? Foi isso que pensei no começo, disse Oscar. Mas quando o conselho soube que ele estava agindo em nosso nome, alegando estar agindo sob ordens deles e tal, eles pareceram furiosos. Adrian abaixou o olhar. E não sei bem se dá para fingir esse tipo de coisa, acrescentou Oscar. Pelo menos, não todos eles. Não daquele jeito. Ah, disse Nova, e ficou claro que ela continuava cética. Acho que vamos acabar descobrindo. Adrian coçou o antebraço direito, onde a nova tatuagem ainda estava dolorida embaixo do curativo. Ah, olhem, disse Ruby, apontando para o salão de treino. É Dana. Feliz pela distração, Adrian seguiu o gesto e viu Dana em um dos tatames abaixo, se preparando em um banco acolchoado. Do outro lado do tatame, um dos treinadores estava segurando um estilingue. Enquanto eles olhavam, Balístico, o treinador, mirou para cima e disparou, lançando um projétil com paraquedas na direção do teto. Dana se agachou, jogou os dreadlocks compridos por cima do ombro e se concentrou no alvo. Em seguida, pulou e seu corpo se dispersou em um ciclone de borboletas voando para cima. As criaturas cercaram o projeto, e Dana se materializou de novo. O pegou com uma das mãos e o jogou no chão. Foi um movimento quase perfeito, mas quando seus pés tocaram no chão, ela soltou um grunhido de dor e se apoiou em um joelho. Adrian fez uma careta. A monarca? Perguntou Nova. Você pesquisou direitinho, hein? Disse Oscar. Ela também é da nossa equipe, mas foi ferida no desfile e não pôde ir aos testes. Vem, disse Ruby, segurando o braço de Nova. Vamos apresentar você. Eles foram até a escadaria mais próxima. Quando se aproximaram do tatame de Dana, Adrian viu o balístico, a lembrando de ficar em formação de bando enquanto descia, pois seu corpo não estava pronto para uma queda daquelas. Dana fechou as mãos e respondeu. Não é tão fácil assim. 29 borboletas se queimaram. Seria como você tentar pegar essa coisa com 3 dedos faltando. Ela viu o grupo, se endireitou e passou o braço na testa para secar o suor. Sua atenção se voltou para a Nova. Deixaram você sair da ala médica, exclamou Ruby. Soltando Nova, ela abriu bem os braços em comemoração. Adrian mal teve tempo de se afastar antes de levar uma pancada no nariz. Foi mais rápido do que eles pensaram, né?
Dana deu um suspiro e lançou um olhar azedo para o treinador. Disseram que eu poderia começar a treinar de novo para usar o bando. Vocês ficarem impressionados com a diferença que faz quando eu perco tampas assim. É como aprender a controlá-las tudo de novo. Os olhos de Adrian se contraíram. 29 borboletas se queimaram. Mas preciso passar pela pista de obstáculos para me deixarem sair em patrulha de novo. Continuou Dana. Vou demorar pelo menos umas 2 semanas. Depois daquelas queimaduras? Disse Oscar, indicando o local onde devia haver curativos por baixo do uniforme. Sorte que não foi pior. É que os curativos são tão bons, acrescentou Ruby. Sorrindo, ela indicou o novo. Você ainda não conheceu nossa nova garota, né? Dana olhou para Nova. Insônia, né? Disse ela, esticando a mão. Eu vi os testes. Impressionante. Nova aceitou o aperto de mão, mas puxou rapidamente a mão de volta. Rapidamente a mão de volta depois que Dana a soltou. O gárgula não é tão assustador quanto acha que é. Dana riu. Não vou mentir. Foi uma delícia ver alguém botar a equipe da geladura no lugar dela. Ela se sentou no banco. 5 minutos? Gritou ela para Balístico. Mas ele já tinha se virado e começado a trabalhar com um relâmpago. Um garoto que tinha o que pareciam ser bolas de gude embutidas nas palmas das mãos. Dana voltou a olhar para Nova. Eu soube que Rabisco acha que você vai ser boa em vigilância. Nova ergueu as sobrancelhas e olhou para Adrian. Ele coçou a nuca. Nós ainda não começamos a discutir. Mas há muito mais coisas em ser bom em espião do que as pessoas acham. Interrompeu Dana. O olhar de Nova se apurou. Não diga. Você foi ótima nos testes. Mas eles não te preparam para a realidade, sabe? Em uma situação real, principalmente numa missão de vigilância, é preciso prestar atenção aos detalhes e se lembrar deles. Juntar as menores pistas para formar um todo. Nunca se sabe o que vai ser importante e não se pode descartar nada. Adrian limpou a garganta. Dana é a especialista em vigilância da equipe. Mas, obviamente, o que ela é capaz de fazer envolve uma habilidade diferente da sua. Nós não esperamos. Estamos felizes de ter as duas. Os lábios de Nova formaram um sorriso fino. Obrigada pela dica, monarca. De verdade. Acho que aguento. Tenho certeza que sim. Disse Dana. Só quero que você fique alerta. Preciso ter certeza de que esses preguiçosos vão estar em boas mãos quando vocês estiverem trabalhando sem mim. Pode me testar se quiser. Sugeriu Nova, dando de ombros casualmente. Para ver se eu passo. Adrian lançou um olhar para Oscar e, ao ver o constrangimento evidente na cara dele, ficou feliz de não ser o único sentindo atenção. Isso não é... Não! Tudo bem, disse Nova. Não me importa. Não foi justo ela não estar nos testes. E quero que Dana sinta confiança na sua... Bom, escolha. Ela e eu também vamos acabar trabalhando juntas em algum momento, certo? Então vamos lá. Vamos ver se sou boa nessa coisa de vigilância. Dana se inclinou para trás, apoiada nas mãos, e apertou os olhos, pensativa. Tudo bem. Sem olhar, quantas saídas tem aqui nesse salão? Ah, para com isso, disse Ruby. Hoje é o primeiro dia dela. 7. Declarou Nova, sustentando um olhar de Dana. Um segundo se passou e Oscar deu uma volta para contar as saídas baixinho. Quando terminou, ele soltou um som baixo. Ele outra vez se viu observando o salão. Se bem que podemos argumentar, acrescentou Nova, que
Com tantos prodígios aqui capazes de manipular metal ou explodir concreto, há potencial para incontáveis saídas, mas se necessário. O rosto de Dana se suavizou. Ela estava começando a sorrir quando Nova continuou. Tem também 10 câmeras de segurança, 2 extintores de incêndio e 5 máquinas, sendo que uma só vende balas, o que me faz questionar seriamente o compromisso dos renegados com a nutrição adequada. Oscar riu. Ela já entendeu a gente direitinho. Espera só para ver o refeitório. Tem um buffet de macarrão com queijo. Os lábios de Dana se curvaram para cima. Quantos ocupantes? Nova ergueu uma sobrancelha. Você sabe quantos ocupantes estão aqui? Não, disse Dana. Só tô verificando se você não é melhor nisso do que eu. Nova se balançou nos calcanhares. Bom, não tenho a contagem exata. Umas 50, eu diria. E até agora só discerni a habilidade de 16. No tatame, ao lado, o treinador jogou um disco e Relâmpago levantou as mãos, disparando uma série de raios coloridos nas palmas das mãos com bolas de gude. E acertou o disco no percurso sobre o salão. 17. Acrescentou Nova. Adrian sorriu. Quem está se exibindo agora? Nova voltou um olhar sobressaltado para ele. E houve um momento em que a competidora, confiante e ousada nos testes, apareceu ao lado dele. Mas um segundo depois, as bochechas dela ficaram vermelhas e ela se encolheu de novo, tímida ou confusa. Ele não soube dizer qual das duas coisas. Dana assentiu com apreciação. Ao que parece, você vai ser ótimo. Só tente deixá-los fora de perigo, tá? Isso tá na descrição do meu trabalho? Perguntou Nova. Não, disse Dana, puxando os dreadlocks e prendendo-os em um rabo de cavalo. Mas eu me sentiria melhor se soubesse que você tá gastando metade dessa energia nesse pessoal aqui. Nova deu um sorriso largo e mostrou os polegares, no que Adrian teve certeza absoluta que era uma positividade debochada. Pode contar comigo. Bom, disse Adrian, juntando as mãos. É melhor deixarmos você voltar ao treino. Não deixe o balístico pegar muito no seu pé, tá? Dana grunhiu e acenou sem animação quando eles voltaram na direção da escada. Só tá faltando uma parada nessa visita, disse Adrian. O refeitório? Perguntou Nova, sem muito entusiasmo. Não fala mal do refeitório, avisou Oscar. É de graça e é incrível. Adrian balançou a cabeça. Não um refeitório. Se bem que tenho certeza de que Oscar pode mostrar como é mais tarde se você pedir. Na verdade, tem uma pessoa especial que quero que você conheça. Nós o chamamos de bandido. Bandido? Disse ela, sufocando uma gargalhada. É. Na verdade, ele pediu uma audiência especial com você. Bandido? Repetiu ela, com voz lenta. Por acaso estamos no Velho Oeste? Adrian sorriu para ela. Às vezes eu me pergunto o mesmo. Capítulo 19. Eles pegaram o elevador para o saguão principal e subiram a escadaria em espiral. Passaram por um corredor curto e seguiram pela passarela alta que Nova tinha visto quando entrou no prédio. Ela viu a sala de vidro, de novo. Um ambiente fechado, circular, cheio de pequenas esculturas que cintilavam como estalagmites de cristal vistas de baixo. Quando eles se aproximaram, a vista pelas janelas ficou clara e ela viu que não eram esculturas aleatórias, mas um modelo de Gaitlin, construído em detalhes impressionantes. Era tudo feito de vidro transparente e reluzente. O que é isso? Uma instalação de arte? Disse ela enquanto seus olhos acompanhavam o retorno da cidade até a beirada do parque da cidade, o contorno do quartel-general dos renegados
e a Torre Merchant, depois descendo até as docas da marina e as pontes que passavam por cima do rio Snakeweed. Não exatamente, disse Adrian, batendo com os dedos na janela. É mais uma maquete de brinquedo. É meio que o passatempo do bandido. E quem é bandido? O nome dele é Max. Ele bateu no vidro. Ei, Max, você tem visita. Nova viu uma pessoa surgir do outro lado da cidade em miniatura. Era um garoto de uns 10 anos, talvez, com cabelo loiro pálido que se encaracolava em volta das orelhas e sobrancelhas grossas. Ele percorreu a cidade de vidro, os pés descalços atravessando a rua Broad, pisando com cuidado ao lado de táxis e árvores em caixas miniatura, e um ocasional pedestre de vidro. Ele ficou tão atento ao caminhar que estava na metade da cidade quando reparou em Nova. Ele parou e arregalou os olhos. Insônia! Bandido? Ela tentou adivinhar. Ele correu o restante do caminho até a janela que os separava, do lado dele. Os arranha-céus cederam lugar a armazéns e estaleiros. Uma área ampla de que seria a praia em torno da Baía Heron acabou sendo um lugar conveniente para ele parar. Aquela luta nos testes foi a melhor coisa que já vi. Eu não suporto gárgula. E... Uau! Você é mais baixa do que eu pensava. Oscar se encostou na parede de vidro. Você já falou com gárgula? Max ergueu o olhar com repulsa. Por favor. Já vi entrevistas suficientes com a geladura e a equipe dela para saber que o cérebro dele é 2/3 sedimentado. A boca de Nova se abriu no que poderia ser o primeiro sorriso verdadeiro que ela deu o dia todo. Você acabou de fazer uma piada de geologia? Max ignorou a pergunta e se virou para Adrian. Você consegue desenhar ela? Nova regalou os olhos. Desenhar? Quem? Eu? Consigo. Claro. Disse Adrian, o olhar se voltando na direção dela. Se ela não se importar. Você tem que dizer sim, disse Max, enfiando a mão no bolso de trás e pegando o boneco de 8 centímetros do gárgula. Olha, eu estou montando os testes. Ele apontou na direção de onde tinha vindo. A arena fica lá. Eu queria montar a parte em que você ganhou e entrou para nossa equipe. Nova olhou além dos arranha-céus e, apesar de não conseguir ver a arena de onde estava, era capaz de imaginá-la do outro lado do bairro central, espelhando sua localização do mundo real. Nossa equipe? Ela olhou para Adrian, que já tinha se agachado e começado a desenhar na parede de vidro. Foi Oscar quem respondeu. Max não pode participar de patrulhas, então o tornamos um membro honorário da equipe. Assim ele, pelo menos, ganha um uniforme. Nova olhou para o garoto que estava usando um pijama xadrez de flanela. Que tal? Perguntou ele. Ela deu um passo para trás para olhar o desenho. Era uma imitação simples e precisa dela no vidro. O desenho não estava usando o uniforme dos renegados como ela utilizava agora, mas a blusa canelada simples e a legging que ela usou nos testes. Ele até desenhou o canhãozinho na mão dela. Perfeita, disse Max. Adrian encostou a palma da mão no desenho e Nova viu a tinta penetrar pela janela e sair do outro lado como um boneco tridimensional. Uau! Refletiu ela. Meu primeiro dia de trabalho e já virei um bonequinho. Adrian ergueu a cabeça e sorriu. Max pegou o boneco e atravessou a cidade de novo. Parou quando estava dobrando a esquina na Avenida Rakes. Obrigada, Adrian. Foi um prazer conhecer você, Insônia. Sou seu fã. Adrian acenou e Nova, sem saber como reagir a esse estranho encontro, fez o mesmo. Obrigada, disse ela, mas Max já tinha dado as costas para ela.
Ela observou a cidade de novo e a inspecionou com mais atenção do que antes. Você fez tudo isso? É um projeto de estimação há anos. Adrian se levantou e guardou a caneta. Um trabalho de amor. Ao menos mantém Max ocupado. Ela observou a sala ou o que conseguia ver dela. Havia um caminho que contornava a passarela e levava a uma porta fechada do outro lado do ambiente. Ele não está trancado aí, está? Como ninguém respondeu, ela olhou para eles e viu que uma sombra tinha surgido no rosto de Adrian e que Ruby e Oscar estavam com as testas franzidas. Não de raiva nem de tristeza, mas de resignação. Não é uma prisão, disse Adrian. Ele poderia sair se quisesse ou precisasse, mas ele sabe. Ele hesitou. Ele nunca tenta sair. Mas por quê? Ele a encarou. Nós chamamos de quarentena. Ele tem que ficar lá dentro para o bem dele mesmo. E para o nosso. Ele deu de ombros. É o mais confortável que dá para ser. Então ele tá doente. Não exatamente, disse Adrian, escolhendo as palavras. Ele é perigoso, completou Ruby. Ao mesmo tempo, Oscar falou. Valioso. Nova inclinou a cabeça sem entender, mas, antes que qualquer um deles pudesse elaborar, ela ouviu um estrondo alto e um chiado vindos da porta dentro da quarentena de Max, que se abriu e revelou outro aposento fechado além. Uma mulher entrou no aposento circular usando um traje de proteção, com capacete cobrindo o rosto e um aparato de respiração. Embora boa parte do traje estivesse branco e impecável, tinha barras metálicas nos pulsos, tornozelos e no pescoço. Parecia o tipo de uniforme que se usaria para se aventurar por uma área nuclear abandonada. A mulher estava carregando uma caixa branca médica. Atrás da cidade de vidro, Max se levantou, parecendo um pouco chateado com a interrupção. A mulher não precisou dizer nada para Max colocar os bonecos de insônia e gárgula no chão e ir na direção dela. O que está acontecendo? Perguntou Nova. Precisam colher amostras dele regularmente, disse Adrian. De sangue e saliva. Ele deu de ombros. Sinceramente, eu não sei bem o que estão fazendo com isso. Tentando curá-lo? Perguntou ela, achando que devia ser óbvio. Mas Adrian balançou a cabeça. Acho que não. Não é assim. Eles estão trabalhando em alguma coisa na pesquisa e desenvolvendo, eu acho. Adrian suspirou e deu as costas. Vem. Vamos dar privacidade ao garoto. Nova seguiu o grupo pela passarela, mas olhou para trás uma vez e viu Max dobrando a manga, enquanto a mulher preparava uma seringa. Vocês ainda não me contaram o que tem de errado com ele, disse ela. Nem porque ele é perigoso, valioso, ou todas essas outras opções que vocês me falaram. Os outros trocaram olhares e Nova se irritou. É meio que confidencial, disse Adrian com expressão de desculpas. Aquela palavra gerou um arrepio pela coluna de Nova. Confidencial. Era por coisas confidenciais que ela estava ali. Mas agora eu sou uma de vocês, não sou? Insistiu ela. Por que não posso saber? Adrian deu de ombros. Nós nem devíamos saber. É só que eu tenho o luxo de acabar ouvindo muito das coisas que tecnicamente não deveria ouvir. Então você ouviu informações confidenciais e contou para eles, disse ela, indicando Ruby e Oscar. É o seu primeiro dia, Nova, observou Ruby. Não estamos tentando deixar você de fora, é só que é seu primeiro dia. E o que você tá... Sei lá, o que tá acontecendo com o Max não tem nada a ver com a gente. Além do mais, disse Oscar. Temos coisas mais importantes para resolver agora, não temos? Nova franziu a testa e reconheceu a mudança de assunto. Não pôde deixar de sentir repulsa. Se bem que, para ser justa,
sabia que ela não confiaria uma informação confidencial a si mesma, por melhor que tivesse se saído nos testes. Ela arquivou uma nota mental para depois. Descobrir o que o bandido tem, o motivo da quarentena e o que estão fazendo com as amostras de sangue dele. Com isso, Nova se concentrou e olhou para baixo. Adrian estava segurando uma tira estreita de plástico fino do tamanho de uma régua, mas ela não tinha ouvido o que ele disse sobre o assunto. O quê? Perguntou ela, pegando-a entre os dedos e levando-a à altura dos olhos, espiando Adrian do outro lado. É um comunicador dos renegados, disse ele. Basicamente um telefone chique, observou Ruby. E um acessório maneiro, acrescentou Oscar. Ele enrolou a manga do uniforme e revelou uma tira similar de vidro em volta do punho. Designers de ponta estão tentando copiar. Vão estar na moda ano que vem. Deixando a moda de lado, o P&D tem orgulho disso. Aqui. Adrian segurou o antebraço esquerdo de Nova, mas hesitou quando viu a pulseira delicada. Ele pegou o outro braço. Depois de tirar o dispositivo da mão dela, começou a curvá-lo até caber justo no pulso dela. Um aro elegante sobre a pele. Era tão leve que ela mal sentia. Ou talvez só estivesse concentrada demais no calor vindo dos dedos de Adrian para prestar atenção no comunicador. Essa parte vai acender e tocar um alarme quando houver uma emergência, disse ele, apontando para um lado do dispositivo. Se o centro de comunicações já tiver designado um local para nos apresentarmos, um mapa da cidade vai aparecer aqui no meio, indicando aonde ir. Aqui embaixo, ele bateu na outra ponta da tira, perto do polegar de Nova. É por onde você se comunica com um de nós. É só apertar o dedo aqui e dizer o nome da pessoa com quem você quer fazer contato. Ou você pode segurar na frente do rosto, disse Oscar, imitando o gesto. E vai começar a gravar automaticamente uma mensagem de vídeo. Bem legal. Nova virou o pulso de um lado para o outro e sentiu um sorriso surgindo. Tecnologia nova. Um dispositivo novo. Finalmente, eles estavam falando a língua dela. Mas aí surgiu um pensamento que sufocou a primeira pontada de empolgação. Tecnologia, sim, devia ter um dispositivo de rastreamento. O que queria dizer que, enquanto ela usasse, os renegados saberiam onde a encontrar. Ela não fazia ideia se ele se daria o trabalho de usar assim, mas, de qualquer forma, isso fez com que ela sentisse que tinham enrolado uma cobra venenosa no pulso dela. Obrigada, disse ela, tentando parecer agradecida. Ainda não parece muito real. Vocês sabem, ser uma renegada. Ela balançou as mãos de leve ao lado do rosto. Você se acostuma, garantiu Adrian, com um sorriso compreensivo. Acostuma? Disse Ruby. Ainda não me acostumei. Ainda é a coisa mais incrível do mundo. Tente usar o comunicador o tempo todo, disse Adrian. Você já deve ter uma mensagem aí com as nossas instruções para amanhã à noite. Amanhã à noite? Nossa primeira missão. A expressão de Adrian se iluminou. Vamos vigiar a biblioteca Cloven Cross. Nova ficou imóvel. É gerenciada por um cara chamado Jenny Cronin, continuou ele. Ele era integrante de uma gangue de vilões chamada Cartel Vândalo, e temos motivos para acreditar que ele talvez ainda negocie armas legais, inclusive, talvez, a arma que Pesadelo usou para tentar assassinar o Capitão Cromo no desfile. Nova ficou olhando para ele, o corpo tenso esperando a atuação de Adrian se revelar, e ele dizer que sabia a identidade secreta dela e que tudo aquilo foi um truque para prendê-la dentro do quartel-general. Mas ele só indicou os elevadores. Vamos levar você até o lounge, para que você possa pegar suas coisas. Você tem o resto do dia para descansar, ou fazer o que quer que você faça. Os lábios dele tremeram, mas Nova não estava pronta para uma piada, e qualquer humor se perdeu nos pensamentos errantes.
Então, disse Adrian, o sorriso sumindo. Vamos nos encontrar em frente à biblioteca amanhã à noite às 11? Pode usar roupas de rua. Acho que vamos querer ficar incógnitos. Espera, disse Nova, seguindo cegamente até o elevador. É só isso? Vigilância? Nós não vamos, sei lá, rastrear um bandido em massa nem nada assim? Uma decepção danada, né? Disse Oscar. Adrian olhou para ele com irritação. Nós gostamos de poupar os recrutas de caçadas aos assassinos em massa. Mas a missão é muito importante. Se conseguirmos encontrar provas de que Cronin ainda está negociando no mercado clandestino, isso pode abrir muitas portas para círculos de criminosos na cidade toda. As taxas de crimes têm subido nos últimos 4 anos. E se Cronin estiver por aí fornecendo armas para criminosos, detê-lo pode ser uma vitória enorme para nós. Nova tentou prestar atenção e assentir quando pareceu apropriado. Mas sua mente estava girando. Ela sabia muito bem que Jenny Cronin, que conhecia como bibliotecário, vendia armas no mercado clandestino e tinha fornecido a arma que ela tentou usar contra o conselho. Mas, antes que possamos fazer qualquer coisa, continuou Adrian, ignorando o quanto aquela conversa tinha deixado nervosa, por ter chegado perto demais dos segredos dela. O conselho exige provas de que Cronin está violando a lei. Não permitam invasão e nem dão permissão para buscas na biblioteca, enquanto não tivermos algo concreto. É sério? Disse Nova, sem conseguir tirar a descrença da voz. O conselho não permite uma invasão? Tinham permitido e muito nos túneis do metrô. O rosto de Adrian ficou meio irritado, mas Nova percebeu que não era com ela. O conselho é muito rigoroso quando se trata de seguir os novos códigos. Você sabe, durante a era da anarquia, eles faziam qualquer coisa que tivessem que fazer para tentar acabar com toda a violência e todos os roubos que estavam acontecendo. Mas agora, estão tentando restabelecer um sistema de justiça, como tínhamos antes. Acho que estão com medo de que, se começarmos a desviar das regras, as outras pessoas vão ter a impressão de que podem fazer o mesmo. Você quer dizer que as pessoas não gostam de ver hipocrisia nos líderes? Chocante. Eu sei, disse Adrian, olhando para o teto, o sorriso rápido retornando. Os motivos deles fazem sentido, mas quer dizer que nossas mãos estão atadas em situações assim. Mas quem sabe? Talvez a gente descubra alguma coisa que seja uma prova suficiente para começarmos a investigar Cronin de verdade. Durante nossa vigilância, esclareceu Nova, de uma biblioteca pública. Isso. Adrian assentiu. As portas do elevador se abriram e ele a levou de volta aos armários onde tinha guardado as roupas. Para nossa sorte, temos a renegada que não precisa dormir. É, para a sorte de vocês, disse ela, pegando a bolsa que Adrian tinha desenhado naquela manhã e a pendurado no ombro. A expressão dele perdeu um pouco de alegria. Sei que não é empolgante e suas habilidades, obviamente, tornam você útil para missões bem mais práticas. Nova riu. Tudo bem, não tô decepcionada. Na verdade, eu tô meio aliviada. E era verdade, embora ela fosse deixar que ele imaginasse os motivos para isso. Era uma missão com a qual ela poderia trabalhar. Poderia facilmente desempenhar o papel de renegado obediente, ao mesmo tempo que não fazia nem dizia nada que incriminasse Cronin, que sempre foi aliado dos anarquistas. Ela poderia até encontrar um jeito de tirar os renegados do rastro dele e do dela. Bom, isso é bom, disse Adrian. Então nos vemos amanhã. Ela apertou os lábios e assentiu. Ótimo. Certo. Nos vemos amanhã. Ela se virou e saiu andando para o elevador. Obrigada por mostrar tudo. Ela tinha acabado de entrar quando ouviu seu nome. Nova? Ela olhou para trás.
Como está o fecho da pulseira? Ela sustentou o olhar de Adrian, sentindo novamente o jeito como ele segurou a mão dela. O movimento delicado da ponta da caneta na pele, o tremor da pulsação por cima. Ela balançou o pulso de leve e sentiu o metal roçar na pele bem na manga do uniforme. Não quebrou mais. Ele empurrou os óculos para cima e só por um momento pareceu quase tímido. Me avise se precisar que eu... desenhe alguma coisa, tá? As portas do elevador se fecharam antes que Nova pudesse pensar em como responder. Quando o elevador começou a descer, ela ergueu o braço e inspecionou o fecho da pulseira pelo que devia ser a 100ª vez. Os detalhes simétricos, a diferença de cor. Quando ele o desenhou, fez o fecho ser funcional, para que pudesse ser aberto e fechado se ela quisesse, apesar de Nova nunca fazer isso. Ela girou a pulseira e olhou o espaço onde haveria uma pedra que seu pai, se tivesse determinado, mas... Ela girou a pulseira e olhou o espaço onde haveria uma pedra se seu pai a tivesse terminado. Mas não estava vendo a pulseira. A corrente e os ganchos vazios. Sua mente disparou pelas últimas horas, lutando para organizar tudo aprendido, tentando discernir o quanto daquilo tudo era valioso e sobre o que ela teria que coletar mais informações nas semanas seguintes. O elevador chegou ao térreo, quando atravessou o saguão do quartel-general dos renegados e seguiu para as ruas de Gatlin. Ela foi repassando as lembranças do dia. Ela viu uma sala de treino subterrânea cheia de inimigos poderosos. Viu uma mulher com uma espécie de traje de proteção ir colher amostras de um garoto que eles diziam que era perigoso e valioso. Viu 2 membros do conselho percorrendo o saguão, rindo como se não tivesse nenhuma preocupação no mundo. Viu Adrian e aquela mudança repentina de confiança. Um leve constrangimento quando notou as portas do elevador se fecharem. Enquanto se afastava do quartel-general, ela começou a sentir a pressão de olhos a seguindo. Era tão raro ver um renegado na cidade que as pessoas paravam para olhar quando ela passava, e alguns turistas até tiraram foto. Havia também reações opostas. As pessoas que odiavam os prodígios e faziam expressão de desprezo, ou as que não faziam contato visual por medo ou repulsa. De uma forma ou de outra, admirada ou desprezada, Nova ficou mais ansiosa a cada passo dado para chegar em casa e tirar o uniforme o mais rápido possível. Ela não era uma renegada. Era pesadelo. E não gostava de ser vista.